Esther, capítulo 4, versículos 14 aos versículos 17. Quantos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi, e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Até aqui. Perguntando ao Senhor o que o Senhor tem para nós nessa manhã, eu quero passar algumas instruções. Quantos aqui são professores da escola dominical? Podem levantar as suas mãos. Quero aqui passar algumas instruções ao longo da ministração para os professores. Antes eu quero me apresentar, já foi apresentado, né? Mas eu sou professora na sede, pela misericórdia do Senhor, há 8 anos, na sala das irmãs, e no curso de teologia também há 8 anos. Nesse ano, a partir de agosto, né, nós começamos a rodar outros para abrir outros campos. Eu estive com os irmãos de Sertãozinho mês passado, nós concluímos, né, mas há 8 anos estou na aula de teologia, ali no núcleo sede, e sou formada em teologia, pós-graduada em teologia sistemática e também pregadora da palavra de Deus. Mas nesse tempo, nesse congresso de escola bíblica dominical, nessa manhã, o que o Espírito Santo me direciona é uma palavra diferenciada, talvez, da expectativa dessa manhã. Eu peço que você redobre sua atenção para que você possa receber do Senhor aquilo que Ele tem, à medida que eu vou expor esse texto. A nossa última lição, que seria na data do dia de hoje, fala justamente sobre Esther. E na nossa última lição, eu quero pegar o gancho nela e contextualizar antes de chegarmos no capítulo 4, para que você entenda o contexto do texto que nós lemos. O que acontece? Quando Deus chama Moisés, Deus diz: Moisés, eu te escolhi para que você vá e liberte o povo do Egito. Com certeza, alunos de escola dominical como são, os irmãos aqui conhecem a história. Andaram por 40 anos no deserto. Moisés morre. Deus levanta Josué. Josué, então, está agora liderando aquele povo para entrar na terra que o Senhor prometeu. Quando Josué lidera e Josué entra, ele diz o seguinte: agora vocês estão na terra estabelecida. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a Bíblia diz que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. A promessa deles era de paz, a promessa deles era de leite e mel, a promessa deles era de ficar em Canaã, mas se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. E como Deus faz?
Deus está no meio do seu povo, sim ou não? E a presença dele é a nossa bandeira e o nosso estandarte. A presença dele é a nossa bandeira de guerra. A presença dele é a nossa proteção. Mas se a presença do Senhor for expulsa do nosso meio, perdemos nossa bandeira e perdemos o nosso estandarte. O que é que faz a manifestação da presença de Deus cessar? A presença de Deus está, mas como ela não se manifesta? Pelo pecado. E quem não conhece ao Senhor, peca. Quem não tem instrução, peca. Quem não é instruído, peca. Pelo que Deus, agora, começa a entregar uma nação que não é mais peregrina, mas que mora em uma terra fixa, nas mãos dos inimigos. Eles andaram 40 anos no deserto, não foram destruídos, mas o estandarte e a bandeira do Senhor estava sobre eles. Agora eles estão em Canaã, mas não conhecem ao Senhor. Tem casa, mas não conhecem ao Senhor. Não dependem de maná, mas não conhecem ao Senhor. E Deus começa a entregar esse povo na mão dos inimigos. Pelo que agora chega um novo tempo, onde Deus precisa agora levantar os juízes. Otiniel é o primeiro, Samuel é o último. Juízes vão na frente da peleja ou orientam as guerras, julgam as causas do povo. Mas sempre, de 100 em 100 anos, quando uma geração se vai e a outra se levanta, a geração que se levanta, levanta sem o conhecimento de Deus. Isso não se deve a mais nada do que a negligência de uma geração que conhece ao Senhor, porém não ensina. Uma geração que conhece ao Senhor, mas é covarde e negligente contra os princípios do céu. E a geração que conhece ao Senhor se vai, mas a geração que não conhece ao Senhor é entregue na mão dos inimigos. Eu tenho uma palavra dura da parte de Deus. Tem se levantado uma geração que não conhece ao Senhor, pelo comodismo, negligência e esfriamento na fé daqueles que um dia conheceram o poder de Deus. E a geração que não conhece ao Senhor vai ser abalada com o juízo de Deus. Samuel foi o último juiz. Até que um dia bateram na porta de Samuel e disseram: dai-nos um rei, para que sejamos igual a outras nações da terra. Samuel se entristece. E Deus fala para Samuel: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Dá a eles o rei deles. Saul foi o primeiro rei. Os irmãos conhecem a história, nós não vamos entrar nesse quesito. Mas depois foi Davi, depois foi Salomão. E quando Roboão, o filho de Salomão, assume o trono, o reino se divide. O reino se divide. Porque quanto mais a nação de Israel se enriquece na terra que foi plantada, mais os preceitos de Deus são esquecidos. Quanto mais Salomão se enriquece na terra em que foi plantada, mais os preceitos de Deus são negligenciados. E agora, com o reino dividido, há um enfraquecimento nacional. Aí Jesus já diz: o reino dividido não vai subsistir. Se um tem um pensamento e outro tem o outro, não vai subsistir. Aí Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas de entre vós? Porque vocês são carnais e se esquecem de como blindar a vossa carne, para que a casa de vocês não se divida e morra, não se divida e caia,
não se divida e seja julgada. Só há uma forma de manter a união em uma casa, pelo poder do Espírito. Porque quando o homem peca, Deus vem no jardim do Éden e pergunta: Adão, onde você está? Eu vi que estava nu e me escondi. O que foi que tu fizeste? Não fiz nada. Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Há uma ruptura entre os relacionamentos humanos por causa do pecado. É por isso que as casas têm dificuldade de se manter de pé. Mas quando vem o reino de Deus, quando vem Jesus, Ele faz a ponte em todo relacionamento humano. Ele dá a liga, Ele dá a cola em todo relacionamento humano. Mas Israel não entendia. E os reis pecam deliberadamente contra o Senhor. Pelo que agora Deus tem que levantar profetas e dizer: Israel, ouve Israel, está vindo aí nações para levar vocês, vossos filhos, vossas mulheres, serão levadas para o cativeiro. Isso se cumpriu primeiro no Reino do Norte, quando a Síria invade com Senaqueribe o Reino do Norte e leva o povo cativo para nunca mais voltar. E depois, porque para cada iniquidade, Deus vai colocando um peso na balança, até que a balança entre em nivelamento. O tempo de Judá ainda não havia chegado, mas quando chegou, Nabucodonosor chega em Jerusalém, sitia Jerusalém, e leva Jerusalém cativo. E lá, na Babilônia, eles ficam por 70 anos. Mas como Deus tem amigos na terra, mas como Deus é misericordioso, Ele já havia avisado a um amigo dele, chamado Jeremias, dizendo: escreve, o tempo do cativeiro é 70 anos. Pelo que Daniel, cativo já há 70 anos. Quem está comigo diz amém. Pelo que Daniel, cativo já há 70 anos, começa a ler o que está escrito neste livro. Ele quer uma resposta. Ele quer uma. E a resposta, ele não pergunta para um profeta. A resposta, ele abre a Bíblia. A resposta, ele pega o rolo de Jeremias e começa a ler. Meu povo perece porque falta conhecimento. Se a igreja verdadeiramente observasse as palavras desse livro, o nosso posicionamento seria diferente. Não precisa perguntar e não precisa ter o dom de profecia para saber que a igreja brasileira não lê Bíblia da forma como deveria. Porque o comportamento da igreja, a frieza dos cultos, o sincretismo religioso, já é a própria denúncia de que a igreja é negligente na leitura da palavra. Não precisa. Está estampado no rosto da igreja que a igreja é deficiente no nutriente bíblico. E por isso Deus está medindo a terra com a sua cana de medir. E eu venho aqui com uma palavra de ordem do Espírito Santo de Deus. Vai haver juízo sobre a terra. Vai haver juízo sobre a nação brasileira. Como houve no passado, haverá também aqui. Se preparem. Porque catástrofes naturais começarão a acontecer. Deus mexerá no vento. Deus mexerá na água. Deus mexerá nas placas tectônicas da terra. Quem escapará? Mas enquanto há tempo, Daniel
leia a palavra. Enquanto há tempo, pergunte ao Espírito Santo, Daniel. Aí Daniel está vendo. E ele entende, o tempo é chegado. Deus tem um tempo determinado, está escrito. Jesus alertou aos discípulos, se cumpriu. João alerta a igreja, vai se cumprir. Não é tempo mais de liturgias vazias. É tempo de poder de Deus. Aí Daniel entende. E ele entende e tem a visão das 70 semanas. Nós estamos em qual semana, professores de escola dominical? Na semana 69. Nós estamos na semana 69. Isso é difícil, irmã Ivna? Não, isso é básico, você precisa saber. Porque você está na semana 69. Você precisa saber. Porque você está vivendo a semana 69. Ah, mas isso aqui é difícil, isso aqui é só para professor de escatologia. Não, senhores. Se fosse difícil, a Bíblia estaria escrito somente para doutores. Mas a Bíblia foi dada à igreja. Ó, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Daniel, se prepara porque o tempo é chegado. Rei Beltzazar faz uma festa. Pega de beber aos vasos do templo, que estavam lá 70 anos. Aí tem gente dizendo, tem não sei quantas décadas que eu estou vivo, e nada acontece. Eu acho certo é deixar a geração que não fazia antes, fazer agora. Acho que os pastores antigos eram muito rígidos. Acho que não se deve falar com meu menino na escola dominical sobre inferno. Cuidado, porque o Deus de Daniel está contando as décadas, ainda em silêncio, mas vai chegar o dia que ele vai gritar na festa do rei da Babilônia. Tem 70 anos que vocês estão com os utensílios do templo, mas hoje chegou o dia e uma mão escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Tem um homem aqui que sabe interpretar. Chega Daniel. És tu ainda o mesmo Daniel? Sou. Tem 70 anos que eu estou aqui, mas eu ainda oro, eu ainda não negocio nem uma vírgula da minha fé. Porque ainda que eu estudei na escola da Babilônia, o que a minha mãe e meu pai me ensinaram na minha infância, na minha adolescência, eu ainda carrego, ainda a minha raiz, ainda é meu sustento. Não quer perder seu filho para a universidade? Enraiza nele. Enraiza nela. São as coisas principais. Cuida das coisas principais. Cuida das coisas principais. Cuida das coisas principais. Naquela mesma noite, o Império Medo-Persa invade a Babilônia, mata toda aquela dinastia e assume o poder. Muito antes de Ciro nascer, o profeta Isaías escreve, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, como a destra da minha justiça foi para Ciro, um homem ímpio. Não se engane não, hein? Deus ainda tem instrumentos de juízo na terra, onde Deus diz, eu vou te capacitar para fazer juízo. Eu vou te capacitar para fazer juízo. Ciro escreve um edito
está autorizado ao povo de Israel sair do cativeiro babilônico e retornar para a sua terra. Mas não é obrigatório. Vai quem quer. Em 70 anos, muita gente morreu. Em 70 anos, muita gente nasceu. E os judeus se espalham pelas províncias. E nenhuma dessas províncias, chamada Suzã, tinha uma menina. Só que essa menina, ela não tinha o padrão de família perfeito, porque ela sofreu perdas. Ela perdeu seu pai, ela perdeu a sua mãe. Estava, provavelmente, com certeza, nascida já em cativeiro e só ouvia falar de Jerusalém e do Deus de seus pais. Foi criada pelo seu primo. E agora nós não vamos nos deter aqui. Na capital, você tem os imperadores. Mas em cada província, esse império manda os reis. E o rei Xerxes, ou Assuero, assumia o controle daquela província. Ele era rei ali em Suzã. Quando a rainha Vasti foi deposta, exilada, ele manda escolher as virgens do reino, e entre elas vem Radassa, cujo nome persa é Ester. E agora, ela é escolhida. Ela era de descendência judia, mas ela ficou órfã. Ela mora em Suzã. Ela tem uma cultura estruturada e uma língua estruturada. Mas ela pensa, tudo de mim foi tirado. Foi tirada a minha terra, foi tirada os meus pais. Eu estou sofrendo a perda do luto. Agora, o que eu vou fazer em Suzã? Eu vou me arrumar para casar, mas chega um oficial na porta e diz, você não vai casar com ninguém, você vai para o harém do rei. E se você não for escolhida, lá você fica até a morte. Tiraram tudo dessa menina. Mas eu me lembro de alguém muito maior do que ela, que se levanta do trono, que criou o mundo, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada daquilo que foi feito se fez. Mas Ele deixa o esplendor da sua glória. Não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele se encarna no ventre de uma virgem. Ele nasce, mas nasce num estábulo. Ele não tem berço, mas tem uma manjedoura. Mas ele sabe que ele é filho de um carpinteiro na terra. Mas ele sabe que é filho de Deus no céu. Chamaram-no de Jesus de Nazaré, o filho de José e o filho de Maria. Ele desceu, desceu, desceu e chegou a um reino. Esther desceu, desceu, desceu e chegou a um reino. Mas olhando primeiro para ele, o autor e consumador da nossa fé, ele nos mostra o propósito de estar em qualquer lugar. Um dia sai da sua casa, mora 2 anos no Egito, 30 em Nazaré, mas ele sai, porque ele precisa encontrar com o primo dele. E ele chega à beira do Jordão. Quando ele chega à beira do Jordão, o primo grita, eu vos batizo com água, mas aquele que é maior do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olhem para o lado e vejam, eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. E o povo dizia, mas não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Aí ele diz, eu sou filho de Deus, mas eu vou entrar no Jordão, vou ir para o deserto, vou chamar os meus, e uma multidão o seguia. Tinha banquete, tinha multidão, tinha fama, mas Jesus não se agarrou a isso. Pelo que ele diz, que estava chegando o tempo da sua morte de cruz, e Pedro diz, não vai, Senhor. E ele diz, para trás de mim, Satanás. Eu sei porque eu desci. Não tem fama, não tem multidão, não tem dinheiro, não tem escola, não tem classe que vai me tirar do meu propósito. Mas agora Esther está dentro de um palácio casada. Ela é rainha. Ela casou com o rei. Porque quando Deus chama, eu aprendi uma coisa e deixa eu compartilhar com os irmãos. Quando Deus chama os discípulos, e você sabe onde foi a sua manhã com o Senhor. Numa manhã, Pedro, Tiago, João, André, irmão de Pedro, eles eram pescadores. Chega Jesus. Lança a rede para o outro lado. Se eu não entendo de pescaria, eu nunca te vi pescando. Mas eu sei que o seu olhar é doce, sua fala é diferente. Meu dia está ruim. Não tenho como pagar as contas, mas se o Senhor chegou aqui, pela tua palavra lançarei a rede. E deixando tudo, o seguiu. Aí ele está passando e vê um homem chamado Mateus, sentado numa alfândega. Pior lugar para um judeu. Lugar de ser cuspido. Lugar de ser caluniado. Aí ele olha e diz assim, Mateus, segue-me. Eu quero te convidar a trazer da memória, puxar da memória, o dia que ele chegou na sua praia. O dia que ele chegou na sua alfândega. O dia que a sarça ardeu. O dia que ele chegou na sua vida. Só você e ele sabe de onde ele te tirou e quais processos você passou para chegar e estar sentado aqui nessa manhã. Mas ele disse, segue-me, porque a partir de hoje eu te achei, eu te escolhi. E qualquer coisa que acontecer na sua vida não será por causa de você, mas será por causa do meu reino. Esther, te achei, te escolhi. Você não é esposa do rei por causa de Assuero, você é por causa de mim. Esther, eu te achei e te escolhi. Você não tem uma coroa na cabeça por causa do reino de Assuero, você tem uma coroa na cabeça por causa do reino dos céus. Você tem uma família por causa do patrocínio do reino. Você gerou filhos por causa do patrocínio do reino. Você tem um teto sobre a sua cabeça por causa de um patrocínio do reino. Ele te tirou da alfândega, te tirou do barquinho. E ele diz, a partir de agora, tudo que acontecer, entenda, é por causa de mim. Porque fui eu que te chamei, que te tirei e que te patrocino. Mas Esther está lá, perfumada, brinco na orelha, pulseira de ouro no braço. Esther está cercada de servos, aleluia. Deus mudou o meu cativeiro. Mas tem um Mardoqueu do lado de fora, que está ligado e está ouvindo um decreto. O decreto real é esse.
No dia tal, do mês tal, os judeus serão mortos. Mardoqueu veste pano de saco, mas Ester se perfuma. Mardoqueu descalça os pés, mas Ester está no salto. Porque a realidade dela nesse tempo está sufocando a realidade lá de fora. Porque o conforto dela nesse tempo, ela pensa que é um alívio para a sua própria alma. Mas o céu está olhando e está dizendo, não, senhora. As almofadas que você deita é patrocínio do céu. O sapato que você veste é o patrocínio do céu. A coroa na sua cabeça é propósito do céu. Você não tem cargo, não foi chamado para ser professor, porque era uma promessa a se cumprir, porque você sofreu muito no passado. Não, senhores, nós estamos como servos, independente da posição. O Senhor está dizendo, olha para os mardoqueus lá fora, porque não é no conforto de uma nave da igreja que devemos nos esquecer que há um juízo de Deus para cair do lado de fora. Ester, eu não mando mais em você, mas eu ainda sou seu parente. E a minha obrigação é dar uma alerta. Alguém vê Mardoqueu de pano de saco e fala para Ester, seu primo é meio doido da cabeça, porque ele está lá do lado de fora andando de pano de saco. A Ester diz, imagina, deixa eu mandar para ele uma roupa nova. Eu sou rainha, eu tenho tudo no meu armário. Roupa, dá uma roupa para alguém como se você desse um carro para alguém naquela época. Manda entregar uma caixa para ele com uma veste nova. Mardoqueu abre a caixa e diz assim, ela não está entendendo. Porque ela chegou em um patamar de uma vida de comodismo tão grande que ela não está entendendo que está vindo juízo sobre a terra. E que o Senhor dos exércitos a encontrou. E como o Senhor dos exércitos a encontrou, tudo que está acontecendo na vida dela tem um propósito. Aí, ele diz, Ester, não vai imaginando que você é rainha, que você está numa posição X, que você e a tua casa não sofrerão. Porque se de todo te calares neste tempo. Deixa eu falar uma coisa. Essa palavra que nós carregamos debaixo do braço não é morta, ela é viva. Essa palavra não é história para você ler, igual uma série da Netflix que você assiste e fala, que legal, emocionei. Essa palavra é para ser gritada aos quatro cantos da tua casa. Essa palavra é para ser escrita em letras garrafais para quem passe correndo, leia. Minha irmã, usa estratégias do céu. Cola versículo na geladeira, cola versículo no quarto, cola versículo na sala. Verbaliza com seus filhos essa palavra, porque só ela dará escape. Porque se de todo te calares, você não gerou filhos à toa, você não se casou à toa, não está num lugar de servo, de sacerdote do seu lar à toa, meu irmão. Se de todo te calares, pode ser que socorro e livramento venha de outra parte, mas tu e a tua casa vão perecer. A ordem do Espírito Santo é, se te calares, perecerão. Se você se calarem, perecerão. Se eu me calar, perecerei. Se nós pais e mães nos calarmos, pereceremos. Se nós professores da escola dominical formos omissos, começarmos para não pararmos de chover numa olhada na lição, pereceremos. Porque tem um decreto feito e assinado. Mas não se engane, porque esse decreto, ele não é do nosso inimigo, ele é do próprio Deus. Você já vai entender. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para um tempo como este, chegassem a esse reino,
Jesus sabia por que ele veio. Jesus deixou sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, subiu no madeiro. E João Batista já gritava: é chegado o reino dos céus. Mas Esther não entendia por que ela foi chamada. Esther não entendia por que ela se casou. Esther não entendia por que ela tinha uma família. Esther não entendia por que ela estava no palácio. O poder de Deus não é para dar luxo para ninguém. O poder de Deus é para levantar arautos sobre a terra. Deus quer fazer da tua casa uma família de arautos. Deus quer usar você, pai e mãe, como moldes para os seus filhos, porque o juiz de toda a terra está descendo na terra, e Ele está procurando em uma nova geração com quem pode contar. E nossos filhos sabem pouco de Bíblia e muito de celular. Nossos filhos sabem pouco de Bíblia e muito de blogueiragem. Nossos filhos sabem pouco de Bíblia, mas sabem muito sobre o YouTube. Nossos filhos sabem pouco de Bíblia, mas o Senhor está dizendo: não te salvei, não te remi, não te trouxe para dentro da igreja, não te tirei da alfândega, não te tirei do barquinho, não te tirei da tua orfandade, não te dei uma família à toa, mas eu te trouxe para cá, para que eu pudesse te usar num tempo de calamidade. Eu te trouxe para dentro da minha casa. Eu te lacei com cordas de amor. Te tirei de um charco de lodo. Firmei teus pés sobre a rocha, para que pudesse ser arauto dentro da sua casa. Para que eu pudesse moldar os seus filhos e contar com eles no meu reino. Para que eu pudesse contar com a sua voz profética na frente de uma sala de aula. Porque o tempo do juízo está chegando. E esse decreto não é do rei Assuero. Esse decreto é daquele que tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, seus pés são como latão reluzente, sua veste são resplandecentes. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, e ele passeia no meio dos 7 castiçais. Ele tem um livro selado por dentro e por fora. Esse livro ninguém pode abrir, nem no céu e nem na terra. Anciãos não podem abrir, os anjos não podem abrir, os demônios não podem abrir, o apóstolo João não pode abrir, mas aquele que está sentado à direita de Deus se levanta e diz: eu sou capaz de abrir. Virão 7 selos, virão 7 taças, virão 7 trombetas. Quem pode escapar da minha mão? Cadê as Esther de Deus? Cadê os Mardoqueus de Deus? Cadê o povo de Deus que está nesse tempo entendendo o seu propósito? Lavados e remidos no sangue para uma grande obra. Lavados e remidos no sangue para que famílias sejam levantadas. Lavados e remidos no sangue para que seus filhos sejam batizados com o Espírito Santo e comecem a proclamar o jejum de Deus na escola. Comecem a proclamar o jejum e o arrependimento no trabalho. Comecem a proclamar o jejum e o arrependimento no meio do conjunto da mocidade, no meio do conjunto do círculo de oração. O Senhor está dizendo: onde estão as famílias da terra em que eu posso usar? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais, não bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ela ouviu uma ameaça de morte, mas olhando em volta estava tudo ok, olhando em volta estava tudo bem. Lá fora estava um desespero, mas dentro, que conforto, que silêncio, que glória. Mas ela diz: eu entendi. O Espírito Santo quer que você entenda que existe uma agenda satânica lá fora, dizendo que o seu menino, a sua menina, pode usar o banheiro que quiser, pode ter a identidade que quiser, pode se vestir como quiser, que o seu menino e a sua menina já nascem com o gênero indefinido, que a ciência está até descobrindo, mas ainda não conseguiu provar e não vai conseguir, porque a ideologia de Satanás, Deus não dá brecha para ele não. Você está confortável, mas você não sabe o que é que os seus filhos estão ouvindo dentro da sala de aula. O Espírito Santo quer que você abra os seus ouvidos nessa manhã. Você está confortável, mas quando você dá o celular na mão daquele menino, pensando que ele não está acessando nada, o Espírito de Deus me manda dizer: há crianças e adolescentes acessando pornografia. Enquanto você acha que o seu filho está só ouvindo louvores
e vendo historinhas bíblicas. O Espírito de Deus está dizendo: desperta, Esther. Você não está entendendo a ameaça. Desperta, Esther. Você não está entendendo o plano diabólico de Satanás contra a tua casa. Desperta, Esther. Há um prenúncio de morte. Você está confortável andando pelos jardins do palácio, dizendo: aqui eu estou segura. Desperta, Esther. E quando Esther entendeu, ela entrou num jejum de urgência. Crente deve jejuar, sim ou não? Mas existem coisas que são urgência, porque o tempo está contado, o tempo está correndo. Você ora, você jejuma, mas diante de uma eminência de morte, de um prenúncio de morte, de um aviso de morte, a ordem do Espírito Santo é: não come, não bebe, não dorme, enquanto a resposta não chegar. E ainda se você tiver que morrer, que morra. Uma coisa é ser constante, outra coisa é ter urgência. O Espírito Santo está mandando eu dizer aqui nessa manhã: igreja, sua família precisa ser constante, mas o Espírito de Deus está dizendo: tem uma urgência a ser cumprida a partir dessa manhã para as famílias aqui presentes. Que urgência é essa? Jejum, oração e limpeza. Jejum, oração e limpeza. Jejum, oração e limpeza. Deus quer te dar autoridade, mãe e pai, para arrancar o celular da mão desse menino. Deus quer te dar autoridade, mãe e pai, para combater as ideologias que ele ouve lá na escola e dizer: há poder no sangue da cruz. Não adianta fazermos movimento, trazer seu menino para cantar no conjunto, sendo que o principal está sendo negligenciado. Isso aqui é mais importante que o uniforme, isso aqui é mais importante do que cantar no conjunto, isso aqui é mais importante que placa de igreja, isso aqui é mais importante que curso de inglês, isso aqui é mais importante do que aula de futebol, de que aulinha de balé, isso aqui está sendo negligenciado. Esther está andando confortável, com o tênis do ano, com o iPhone que acabou de sair, com o PlayStation, porque meu menino, tadinho, está ansioso, mas ele precisa do Espírito de Deus. Entre em jejum, Esther. Porque existem processos urgentes para ameaças mortíferas. Existem processos urgentes para ameaças mortíferas. Tem coisas que somente no ensino da palavra vamos ser esclarecidos. Não tem profeta que esclareça. E eu posso dizer com propriedade de causa, porque eu também sou profeta. Não tem profeta que esclareça. Não tem hino de fogo que queima. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se essa geração de jovens, adolescentes e crianças não forem blindados na palavra, não tem jejum e oração que conserta. Porque quem limpa é a palavra, quem transforma é a palavra, quem muda o molde é a palavra. É conhecer para experimentar. Como eles vão conhecer o Espírito de Deus se nunca ouviram falar dele? Como vão conhecer o poder do Senhor se não conhecem o Deus da Bíblia? A limpeza vem pela palavra e o Senhor está dizendo: entra com urgência nessa manhã. Porque tem ameaças de morte decretada para a tua casa, para a tua família, para este lugar, para essa nação. E o Senhor está dizendo: volte os olhos para mim, volte os olhos para a minha palavra, volte os olhos para o meu decreto e viverão. Buscai ao Senhor e viverão. Buscai ao Senhor e viverão. Jejuai 3 dias e 3 noites. O que aquela moça, o que aquela mulher podia fazer? Ela não podia faltar e reconstruir Jerusalém. Ela não podia assinar um decreto novo. Mas ela podia se entregar ao Senhor. Para que o Senhor fizesse através daquela família. Que família? Assuero e Esther. Deus quer usar a tua casa.
Contra as ideologias malignas, Deus quer usar a tua casa. Com o poder do Espírito, Deus quer usar a tua casa. Mas para isso Ele vai precisar entrar lá. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para alguém que está aqui nessa manhã. Para isso Ele vai precisar entrar lá e sacudir. Eu tenho uma palavra da parte de Deus aqui nessa manhã. Existem famílias aqui que vão começar a passar por grandes ventos. Esse vento não é do diabo. Esse vento é o Senhor limpando a eira da tua casa. Deixa as crianças chorarem, mas deixa elas conhecerem poder. Deixa as crianças chorarem, deixa elas conhecerem poder. Deixa elas baterem o pé, dizer que não vai, mas deixa elas conhecerem a autoridade que o Senhor te entregou. Deus vai começar a soprar alguns ventos em casas aqui para limpar as eiras que estão há muito tempo sem limpeza, assim diz o Senhor neste lugar. Aí ela se levanta depois de 3 dias e diz: se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Então ela se veste e entra na sala do trono, mas entrar na sala do trono era uma sentença de morte. Que coragem é essa, Esther? Deixa eu te falar uma coisa. Só enfrenta o sistema. Só enfrenta o sistema. Só tem coragem de dizer: isso aqui é pecado, isso aqui é verdade. Isso aqui é pecado, isso aqui é verdade. Quem já morreu dentro do quarto antes. Só tem coragem quem já morreu dentro do quarto antes. Sabe por que estamos covardes? Porque não estamos morrendo dentro do quarto antes. O que é morrer dentro do quarto? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, isso é morrer. Faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. E a minha vida toma para ser, Senhor, tua, para sempre, sim. Isso é morrer dentro do quarto. Toma-me. Não sei o que eu penso, toma-me. Eu não vou fazer planos para os meus filhos, toma-os. Eu não vou colocar neles expectativas, toma-os. Eu não quero dar o melhor dessa terra, eu quero dar o teu poder, toma-os. Eu quero ser como Isabel. O menino nasceu na classe sacerdotal, mas vai ser criado no deserto, mas cheio do poder, toma-os. Toma a minha casa, toma o meu quarto, toma o meu ambiente, toma a minha casa, que não tenha lugar pornografia, que não tenha lugar filmes de baixo calão, que meus filhos conheçam uma presença, que eles não me vejam xingando dentro de casa, mas me vejam morrendo dentro do quarto, todos os dias. Vou procurar a mamãe, cadê? Está morrendo dentro do quarto. Vou procurar o papai, cadê? Está morrendo dentro do quarto. Eles já vão crescer mortos para esse mundo e vivos para Jesus. Só enfrenta o sistema quem morreu dentro do quarto. Quer que esses meninos e essas meninas sobrevivam ao sistema? Eles precisam morrer dentro do quarto, lá no quartinho de oração. Lá no quartinho de oração. Quer que eles venham, sejam crentes e Deus deu para eles também na prosperidade, na posteridade, também um casamento como deu a vocês, eles precisam morrer dentro do quarto. Geração má e adúltera pede um sinal, mas a geração que morre dentro do quarto vive pela fé. Entendem de tudo, menos de Bíblia. Ela enfrenta o sistema, tem decreto assinado, ela é só uma mulher. Ela é só uma mulher. E a antecessora dela, por desobedecer uma ordem, não é mais rainha.
Mas ela disse: se eu perecer, pereci, porque a minha vida já foi entregue de joelhos, dos 3 dias de jejum, dentro do quarto. E hoje eu tiro a coroa, hoje eu me despeço de todo o luxo desse quarto. E entendo que se o Senhor me deu um esposo, é para que eu enfrente o sistema. Se o Senhor me colocou aqui neste lugar de conforto, é para que eu enfrente o sistema. Porque o conhecimento de Mardoqueu chegou aos meus ouvidos, e o Espírito de Deus queimou os meus ouvidos nessa manhã. O conhecimento de Deus está chegando aos seus ouvidos. Deixa o Espírito Santo queimar os seus ouvidos, para que uma atitude dentro da tua casa seja tomada a partir de hoje, em nome de Jesus. Tem decreto de morte assinado. Ela chega. E agora, eu vejo um homem subindo o Calvário numa sexta-feira. Ele está indo à morte para que tenhamos vida. Porque ele entende o seu propósito. Aí o apóstolo Paulo escreve: sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. O que você está fazendo, Paulo? Está arrastando multidões? Não. Estou preso. Estou só. Só Lucas está comigo. Todos me abandonaram. Ô Timóteo, meu filho, traz alguns livros e a minha capa. Vem depressa, Timóteo. Está chegando o inverno. Timóteo, meu filho, sofre comigo as aflições do Evangelho. Timóteo, meu filho, está chegando a hora de eu ser oferecido em libação, como ele foi oferecido. Está chegando a hora do meu sangue escorrer pelas mãos do Império Romano, como dele escorreu. Mas não tem vida melhor do que essa, Timóteo. Não tem. Você é jovem, Timóteo, mas pregues a palavra. Há tempo e há fora de tempo. Nossos filhos precisam amar este lugar. Nossos filhos precisam amar essa palavra. Evangelho não é fardo, ainda que dou as costas, que caleje os pés. Nossos filhos precisam entender e dizer: vem, nossa casa é batalhão do exército do Deus vivo, vem. E vamos sofrer juntos, vamos orar juntos, vamos jejuar juntos e vamos sofrer juntos a causa do Evangelho. Esther está jejuando dentro, Mardoqueu está jejuando fora, e o Senhor está quebrando o decreto de morte. Convoca os seus para o conhecimento, convoca os seus para o sacrifício, convoca os seus para o jejum. Ensina esses meninos que há poder do Espírito, ensina esses meninos que há um Deus que revela na terra, ensina esses meninos que existe língua estranha, ensina. Se teu cônjuge não for batizado com o Espírito Santo, coloca as mãos sobre ele para que ele receba. Se seus filhos não são batizados com o Espírito Santo. Essa semana eu ouvi do Senhor. Se eu tivesse tempo, eu contaria inúmeros testemunhos aqui para a edificação da vossa fé, mas eu não tenho, a prioridade é a palavra. Não é que não me foi dada, é o que não tenho. Tua filha irá, e ela imporá as mãos como você, e Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Minha filha, do dia 2 de novembro do ano passado, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Fui pregar na cidade do Rio de Janeiro, esse final de semana. Ela foi para frente, ela tem 11 anos de idade. Ela colocou a mão sobre uma criança e a criança falou em línguas. Eu falei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há poder, há poder, há poder. Nossos filhos não podem ser privados desse poder.
Eles precisam ter poder para vencer e enfrentar o sistema, porque senão seremos engolidos. E a história vocês conhecem. Mardoqueu foi em concordância com Esther. E outro decreto foi baixado e foram livres. Eu quero terminar dizendo que há um decreto baixado para a terra. Terra, o Senhor está descendo com juízo. Se lembrem dessa palavra quando ouvirem os noticiários da terra. Chegou o tempo do juízo de Deus. Chegou o tempo em que a balança do guerreiro está sobre a terra, sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira. E quando Deus mostra coisa equivalente para o profeta Amós, ele diz: Amós, quem me buscar viverá. Aí o profeta Joel escreve: haverá sinais do céu, fogo, sangue, fumaça. Mas arrependei-vos, congregai-vos, chorai. E depois dessas coisas, há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas, vossos velhos, vossas crianças, todos serão cheios. A palavra de ordem do Espírito Santo é igreja. Chegou o tempo, acabou o tempo. Daniel, acabou o tempo. Esther, acabou o tempo. Igreja, acabou o tempo. Busquem a face do Senhor e viverão, tu e a tua casa. Observe as palavras desse livro e viverão, tu e a tua casa. Se encham do Espírito Santo e viverá, tu e a tua casa. Porque o decreto para quem está desapercebido é morte. Mas o decreto para a família que está debaixo do estandarte da presença do Todo-Poderoso é poder de Deus. Pelo poder de Deus sobreviveremos. Pelo poder de Deus enfrentaremos os sistemas malignos. Pelo poder de Deus conheceremos a palavra. Pelo poder de Deus os nossos filhos não serão engolidos pelas ideologias mundanas. Pelo poder de Deus, Deus vai mudar a sorte de uma nação. Se o meu povo que chama pelo meu nome. Se. Tem um se na frente. Estamos dispostos? Estamos dispostos? Onde estão as mãos levantadas? Estamos dispostos. Posso orar? Fique de pé comigo e vamos orar. Eu quero te convidar a apresentar. Coloque a mão sobre a tua cabeça, Espírito Santo. Nós te pedimos, abra o nosso entendimento para que possamos entender as palavras do teu livro. Coloca a mão sobre os teus ouvidos, Espírito Santo, abre os meus ouvidos para o falar do teu Espírito. Coloca a mão no teu coração, Espírito Santo, queima o meu coração com a tua palavra e que eu possa cumprir cada ordem escrita no teu livro. Agora erga suas mãos para os céus e apresente a tua casa. Senhor, nós estamos com as mãos levantadas em sinal de rendição ao teu nome. Aqui estão muitas famílias representadas e sabemos que existem decretos assinados e te pedimos, Espírito Santo, coloca a nossa casa debaixo do teu estandarte. Espírito Santo, coloca a nossa casa debaixo do teu poder. Espírito Santo, usa os nossos filhos, usa os nossos cônjuges, usa a nossa parentela para enfrentar o sistema, para nos encher de poder, porque a tua palavra há de se cumprir. Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é um Deus que fala. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando essa casa.
e essa igreja, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Diante dessa palavra, essa mensagem, é um alerta para as nossas vidas e que possamos ter o direcionamento de Deus para poder direcionar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. É a nossa família, aqueles que são pais, aqueles que são responsáveis. E eu tenho por certo que Deus direcionou a tua vida a poder fazer o melhor pela tua família dentro do plano e projeto de Deus. Vamos colocar de pé neste momento, oramos ao Senhor. Lembrando os irmãos que hoje, a partir das 18h30, nós vamos ter nosso culto de encerramento. Vai estar conosco o pastor Romildo, ele já está aqui em Sertãozinho, né? E à noite ele estará ministrando aqui a palavra de Deus consonante ao tema. Tá bem então. Irmãos, na abertura nós tivemos um café, né? Ainda tem alimentos lá, então os irmãos que saírem aqui agora, pode passar ali no quiosque, que ainda tem um café lá ainda para ser tomado. Amém? Feche todos os olhos neste momento, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, glorioso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã na tua presença, Deus, pela palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, Deus. Senhor, uma palavra de alerta às nossas vidas, Pai. Nós queremos te pedir neste momento também, Senhor, que esteja nos preparando o nosso coração, para que nessa noite possamos, Senhor, ainda mais, Senhor, ser provido da tua palavra nas nossas vidas. Leva-nos em paz e segurança, que a tua boa mão sobre nós esteja. Nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Curva a tua cabeça, estende tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce e a gloriosa consolação do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja. Vamos dizer todos juntos? Deus abençoe, irmãos. Vida Melhor é o nome dessa música. Com Jesus, tudo fica maravilhoso. Ele é o melhor. Existe um caminho na vida, uma estrada perdida, sem nada a levar.